eu tenho certeza que um dos assuntos que todo mundo tem uma preocupação, que é se nós vamos para o inferno, ou seja, nós que somos de outra religião, que não a religião cristã, né, não somos nem católicos, nem evangélicos, se por causa disso a gente vai para o inferno, né? Porque na visão deles, se você não vai para a religião deles, através da religião cristã, você ir a Deus, você estará condenado ao inferno. Então, todo mundo que não é dessa religião pode ter essa dúvida, né? Pô, será que por eu não ser cristão, então eu estou condenado ao inferno e eu não sei? Aí vem outras coisas. Tem perguntas tem pessoas que perguntam isso também aqui. Será que existe o inferno? Nessa religião aqui que a gente está, né? Que é Ifá, que é a religião Yorubá, ela tem o inferno? Ou seja, existe uma coisa equivalente a isso? Existe essa coisa da condenação eterna de sofrimento? A gente está correndo risco a isso? E até uma terceira questão, né, que eu gosto de responder, que é: se tem o inferno, ele é dos católicos, mas se eu sou da religião, eu vou para o inferno? Ou só eles que vão para o inferno? Né? Tem uma diferença? A gente consegue escolher, né? Budista também não tem inferno. Então, se eu for budista, eu saio fora, eu fico só no samsara. Ou seja, então, dependendo da religião que eu escolher, eu vou ter um destino diferente, né? Então, eu posso escolher para tentar ter um posicionamento melhor. Então, é sobre isso que eu vou tentar aqui rapidamente explicar, porque eu tenho vídeos longos que eu falo sobre isso aqui, mas aqui eu vou tentar dar uma explicação mais curtinha, tá bom? Para ficar mais objetiva. Então, é isso aí. Se você quer ouvir sobre esse tema, fique até o final do vídeo. Se não, deve ter algum outro vídeo que te interessa aqui. Eu sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, o blog eu gosto de escrever, então eu escrevo no blog, nem sempre atualizo, mas eu escrevo no blog, tá certo? Escrevo livros também. Então, se não, você fica aqui no canal que eu faço vídeos, né? E tento falar dos assuntos da forma mais objetiva possível, né? Esse eu consigo. Mas então, vamos lá ao tema do vídeo, né? Que é falar sobre o inferno. Esse tema do inferno e do diabo é um tema muito interessante. Ele é interessante porque ele junta duas coisas. Ele junta teologia e junta ficção. E essas duas coisas estão convivendo junto. E se a pessoa não presta muita atenção, ou se a pessoa não tem um conhecimento básico, que eu vou tentar passar aqui rapidamente, porque o assunto é bem interessante, você mistura as duas coisas, né? E esse assunto se torna complexo por causa dessa dimensão ficção. Existe uma ficção que, cara, domina a discussão toda, todo esse tema, e aí fica realmente muito difícil você entender o que é ficção, o que é ficção, o que é teologia, na verdade você pode saber. Tá certo? Mas eu vou dizer que esse tema não é fácil de falar, não. Eu já regravei esse vídeo aqui umas 3 vezes. Eu estou sempre tentando simplificar, quem sabe eu paro nessa versão aqui, né? Mas vamos lá, né? Vou ser objetivo. Então, entendeu? A primeira posicionamento é esse, você tem que entender isso. Nós estamos aqui disputando com o espantalho da ficção. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas a primeira coisa, antes disso, eu preciso explicar uma coisa bem básica, né? Vamos lá começar as definições. Gente, olha só, vou fazer básico e claro para todo mundo. O que é o inferno? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, o inferno, a primeira coisa então, do inferno. Então, lembrando, inferno é uma coisa que só existe na religião cristã, tá certo? Ou seja, só cristão, só católicos e evangélicos que entendem desta maneira. As outras religiões que eu conheço, por exemplo, pode ter alguma que eu não conheça, eu não conheço tudo, mas essa é a religião que eu pertenço. E outras religiões que eu tomei conhecimento, elas não têm a figura de um inferno. Isto não existe. Então, quando a gente vai falar de inferno, eu vou ter que usar aqui um monte de termos de teologias católicas, porque não tem como, né? Entenderam? Assim, para a gente falar de inferno, você tem que sentar na cadeira do cristão e falar com ele. Porque se eu sentar na cadeira do Babalaô, eu vou falar assim, olha só, não existe isso. Acabou o assunto. Não, então para a gente estender esse assunto, eu tenho que dar uma sentada, né, com algum cuidado, para não falar muita besteira, mas eu tenho que dar sentado nessa cadeira. Porque isso é uma coisa que só tem nessa religião. Ok? Então,
Essa é a primeira coisa. Mas e antes de falar o que é o inferno, eu queria responder aquela primeira questão que eu me propus, que é o seguinte: o fato de eu ter religião cristã que acredita no inferno. Aqui o candomblé que não acreditam, tem os budistas que não acreditam, os espíritas acreditam, né? Mas sei lá, outras que tem no mundo aí, né? Os shintoístas que não acreditam nisso. Como é que funciona isso? Então, ou seja, se eu sou cristão, eu corro o risco de inferno, e se eu sou, né? Eu estou me repetindo aqui, mas só para lembrar o contexto. E se eu sou de fato, eu não corro o risco, eu jamais vou, né? Ou eu vou sempre. Então, a história é o seguinte: o destino da gente no pós-vida, o que vai acontecer com a gente, será a mesma coisa. Ou seja, não importa se você escolheu a católica, se você escolheu a evangélica, se você escolheu o candomblé, se você escolheu umbanda, se você escolheu ser budista, se você escolheu ser, sei lá, ser messiânico, né, judeu. Cara, não importa. O que vai acontecer com todas as pessoas do mundo vai ser a mesma coisa. A morte vai ser igual e o pós-vida também será igual. Só um momento, eu vou tirar esse barulhinho que já está me aborrecendo. Bom, vamos lá de novo. Então eu quero que fique claro para todo mundo isso. O destino das pessoas, a morte, a forma como ela morre. Se vai ter ou não vai ter julgamento. E o que vai acontecer no pós-vida, depois que você morrer, vai ser igual para todo mundo. Ou seja, não importa se você escolheu religião A, B, C, D, E, F, G. Não importa. E aí alguns perguntam, mas então o que importa a escolha da religião que eu faço? Importa apenas a forma como você escolheu viver a sua vida. Porque a religião é uma coisa muito importante, ou como religioso digo, escolha uma religião, a religião te dá, completa a sua vida com sentido, com razão, e tem muita coisa bonita para falar de religião, eu já falei em outro vídeo, não vou falar aqui. Mas a religião completa a sua vida, ela enche a sua vida com uma série de conteúdo, né? de coisas boas. E a escolha que você faz da religião é que vai determinar como você vai viver. Por quê? Porque a religião vai te passar um entendimento, você vai viver, então é assim o sentido da vida, a razão do que eu vivo, as coisas que eu tenho que fazer. Aí você vai passar a viver, se você for uma pessoa religiosa, se você for uma pessoa, e você acreditar em Deus de fato, você acreditar que aquelas pessoas daquela religião estão te transmitindo a mensagem de Deus, então você vai ter que dar alguma coisa, você vai se submeter àquilo e você vai passar a viver daquela maneira. Porque não tem sentido o religioso de IBGE. Religioso de IBGE, seja de qualquer uma das religiões, é aquele que diz que adota uma religião, mas ele segue a vida como um ateu, sem nada. Ele basicamente é um ateu que no IBGE ele consta ligado a alguma região daquela lá. Porque se você é uma pessoa que não se liga à religião no sentido de fazer ou mudar a sua vida ou ajustar a sua vida para o que aquela religião está dizendo que você deve ver, se aquela religião não te transmite o entendimento e esse entendimento não muda a sua forma de encarar o mundo, de encarar as outras pessoas, de encarar a sua pessoa e a sua utilidade para o resto da sociedade, cara, você é apenas um ateu. Ateu, não de IBGE, você é um ateu de verdade e um religioso de IBGE, ok? Então, me perdi num galho, mas vamos voltar para o final. Então, a religião vai te dar isso. Então, essas escolhas, A, B, C, D, F, G, H, que você vai fazer aqui, só vai fazer como você vai se sentir. Então, se você está com uma religião que tem um monte de regras, um monte de não sei o quê, que tem expiação, que você se sente culpado o tempo todo, você vai passar a sua vida se comportando daquilo, sendo influenciado por aquilo. Cara, vou me repetir. Se você é só um ateu, né, e é um religioso de IBGE, isso não vai fazer a menor diferença. Mas se você leva mesmo a sério, como tem muita gente que leva a sério, cara, aquilo direciona a sua vida, o seu comportamento. Então, essa escolha que você faz muda isso. Então, essa escolha da religião só tem sentido na hora que você está vivo, enquanto você está vivo. No que você quer, você não quer. Dali para frente, como diz Shakespeare em Hamlet, aqui eu não lembro exatamente as palavras de Hamlet, mas eu lembro das palavras do Star Trek, né? Que é o futuro, é uma terra desconhecida, ali chamou de futuro, mas o além lá em Hamlet, no diálogo que ele tem lá, né?
o rei cita lá que o além, né, é uma terra desconhecida, em que as pessoas vão e não voltam, então você não sabe o que aconteceu lá, e é isso mesmo. Então, essa é a fala de Hamlet. Cara, o pós-vida é uma terra desconhecida, Discovery Land, né? Você não sabe e as pessoas não voltam para contar. Ou, se voltam para saber, não contam para os que estão aqui, né? A gente está aqui, tem a questão do esquecimento, aí isso é uma outra teologia. Mas, então, o dali para frente você não sabe. Mas o que eu posso afirmar para você, por uma questão de lógica, inteligência e muito bom senso, é que o que vai acontecer com um vai acontecer com todos. Então não importa a sua religião que escolheu. Beleza? Então respondi cheque na primeira questão que eu coloquei lá para vocês, tá certo? Né? Aí a gente vai ter que falar do inferno. Aí eu volto agora para definir então o que é o inferno. Então, o inferno, de acordo com os cristãos, ele é o destino do pós-vida, ou seja, depois que é um dos destinos do pós-vida, talvez o principal, segundo eles, né? Depois que você morre, você vai para um lugar no qual você vai sofrer o resto da sua existência. Você vai sofrer lá. O inferno é um local de sofrimento, tá? E sendo que na hora da vida, baseado no julgamento lá de Deus, né, segundo os católicos, você pode ir, sendo uma alma boa, você vai para o céu, ou o paraíso, como é que eles vão chamar, chamamos de qualquer coisa, para o céu. Ou você vai para o inferno, que seriam as profundezas, né? Segundo eles, estamos dois momentos aqui. Nem todas as religiões colocam dessa maneira, mas eles colocam assim, céu e inferno lá nas profundezas da terra. E para sofrer, você vai passar um resto da existência de expiação. Então, faz de conta, na ideia deles, faz de conta que você viveu aqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quando você vai para o inferno, você vai passar os próximos 3.000 anos ali sofrendo, 4.000, 5.000 ou 1 milhão de anos, não sei quanto tempo vai durar a gente aqui. E existe uma discordância teológica do que acontece com as almas que vão para o céu, né? Então tem uma parte aí dos evangelhos que interpretam a Bíblia deles, o cânone, e diz que você fica lá adormecido, esperando o mundo acabar, tá certo, né? Outros dizem, você vai ficar aqui num ambiente de felicidade. Olha só, são interpretações, eu não sei qual dessas que está valendo, eu não sei. Então, é uma das coisas, mas é uma coisa bem neutra. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que basicamente, porque a gente, assim, como a gente que é de Fá, de Candomblé, a gente acredita em pós-vida, né? Em ter um pós-vida, você vai para algum lugar, como o pessoal de Kardec também acredita que aqui é um lugar temporário, um lugar permanente é esse lugar, né? Esse céu, a nossa casa é outro local, os kardecistas falam isso, né? A gente também fala, o Orun é a nossa casa definitiva, e aqui uma passagem temporária, né? A explicação de por que é temporário, por que você vem e que volta, eu tenho, isso está em outros vídeos, não vou falar sobre aqui o inferno, mas existem explicações, as religiões têm que te trazer esse sentido. A gente entende dessa maneira, né? Então a gente tem essa dinâmica da vida no pós-vida, o pós-vida ser alguma coisa que tenha significado, mas só que a gente volta aqui, e aí cada religião explica de alguma maneira por que você volta. Os budistas explicam de um jeito, os espíritas explicam de outro, e nós, né, de Fá, explicamos de outra maneira. Então, vamos dizer essas coisas assim. Ok? Então, fica claro, o inferno é o maldito sofrimento deles, tá certo, né? Bom, é isso. Aí a ideia é o seguinte, a primeira coisa que eu trago de questionamento é, e de onde apareceu isso? Aí eu vou dizer para vocês que não sei, né? Agora, já fazendo uma parte crítica, né? Nós estamos falando de inferno, eles definiram isso, né? Aí qual é a parte estranha? Agora, deixa eu explicar por que eu vou falar isso, né? Eu expliquei o inferno. Falo isso porque é o seguinte, bom, de onde eles tiraram esse entendimento? Se eu entendo que é de outra maneira, eu acabei de explicar aqui de outra maneira, por que eles entendem que é assim? Né? A gente tem que ir na lógica deles, na teologia deles, para entender de onde eles buscaram essa explicação. Muito bem, aí quando você faz isso, você vai descobrir o seguinte, um momento, aí o que eu faço? O que acontece? Aí eu vou aqui, né? Isso aqui não é o cânone? Isso aqui é o cânone dele, né? É o códex, né? É o códex. Eu vou no cânone. Aí quando você vai nesse cânone aqui, o que acontece? Some. Olha só. Aqui, nesse cânone que é dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Quando é dividido, não tem inferno.
Não tem inferno. Não existe. Não tem as duas coisas. Não tem nem o inferno nem o diabo. Então eu fico confuso, né? Por quê? O que tem no cânone? No cânone deles existem 4 palavras que são traduzidas aqui como inferno. Então nessa Bíblia em português são traduzidas como inferno. Os caras falam, isso é o inferno. E quais são essas palavras? As palavras são o Sheol, que é uma palavra judaica, hebreu, né? E ela aparece 65 vezes, né? 65 vezes na Bíblia. E o Sheol, o que é o Sheol? E essas 65 vezes, o Sheol, que está em hebreu, é traduzido como inferno. Só que acontece que o Sheol não é o inferno. O Sheol é o pós-vida dos hebreus, o entendimento. E não é um local de sofrimento, não é um local de expiação. Não tem diabo nenhum, não tem fogo nenhum. Depois eu vou falar do fogo do negócio. Mas não tem nada disso. O Sheol é apenas o seguinte, é o destino do pós-vida das almas. Mas é um lugar triste, um lugar sem brilho, um lugar assim, de meditação, de recuperação de pensamento, sendo que aqui não, aqui a terra é um lugar vívido. Isso até explica porque as almas querem voltar. E os judeus entendem que tem renascimento, ou seja, os judeus entendem que tem renascimento. A teologia judaica é diferente da teologia cristã, entendeu? Então o Sheol é apenas o destino do pós-vida. Só isso, mais nada. Não tem uma palavra que descreva o Sheol como lugar de expiação. Aí tem a outra parte, que é outra palavra que eles usam, que é o Hades, que é uma palavra grega. O Hades é como... E da religião grega. Então isso vem da religião grega, Hades. Isso aparece, cara, umas 30 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento, que é todo grego, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas o Novo Testamento é helênico, ele tem origem grega, helenizado. Aí lá, o pós-vida, ele é chamado como Hades. É o pós-vida. E como é que os gregos explicam, como é que a religião dos gregos explicava o pós-vida, o Hades? Apenas isso, como o pós-vida. As almas morrem, vão para lá e ficam lá vagando. De novo, é como igual o Sheol, um lugar triste, sem vida, cinza, sabe essa aquela coisa? Aí a outra palavra que aparece apenas uma vez no Evangelho de, sei lá, Pedro, talvez, não lembro. Tártaro, que é também um sinônimo do Hades, também é do grego, né? E a última palavra, inclusive citada por Jesus, é o Guiena. O Guiena é um local físico, o Guiena é um local físico na terra, não é o inferno. O Guiena é o Vale de Enom. Era um vale que muito antigamente, na parte mais antiga, da época mais antiga dos hebreus, era um lugar onde eram feitos sacrifícios, né, de animais e até humanos. Acontecia porque os judeus, de Judá, aquele pessoal, eles faziam sacrifício de humanos, faziam sacrifício de primogênitos e de crianças a Javé, mas isso aí é outra história. Eles faziam lá outras coisas, então tinha lá, aí depois virou um lixão, então um lixo mesmo, que aí como era lixo, fedia, animais eram jogados lá, carcaças, aquilo ficava fedendo, o pessoal botava fogo para aquilo queimar, então era um lugar que era um lixão que o pessoal botava fogo lá, né? E eventualmente, né, posteriormente virou também como se fosse um cemitério de pessoas, de indigentes, pessoas ímpias, sabe, pessoas ruins e mais, bandidos, pessoas ímpias, né? O cara era jogado lá no Guiena, que é o Vale do Enom. Então é um visual físico. Então essas 4 palavras que estão lá no texto maçorético, estou usando um termo técnico aqui, no texto maçorético, cara, descrita com essas coisas aqui, não o maçorético, porque o maçorético não vai ter o Hades, nem o Tártaro, né? O maçorético é o tecido do Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento, né? Não são inferno, então não são traduzidas. E aí, a gente pergunta, então, se não está aqui o inferno, como é que eles inventaram o inferno? Então, olha só, a informação mais importante para vocês. Se vocês estão preocupados de irem, se vocês são cristãos, ou se vocês são de candomblé, de umbanda, e estão preocupados em ir para o inferno, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: olha, não está aqui. Não está aqui. Inclusive, o diabinho, não está aqui também. O diabo não está aqui. E aí vocês vão dizer, e onde surgiu isso? Eu tenho outra referência, eu queria dar mais uma outra referência, tem outro texto. Esse aqui eu lembro, esse aqui é o Kurnugu. Kurnugu. Isso aqui é um mito, né? Que é a descida de Ishtar. Ishtar é uma deusa da Babilônia, né?
lá da região do Levante, né? Região do Levante, tinha esse mito aqui de Ishtar, que ia também para o pós-vida, o mundo dos mortos, que igualmente não tinha sofrimento nem nada. Os babilônios também descreviam apenas como pós-vida. Então, Ishtar, ela vai lá e retorna, inclusive, né? Entendeu? É um mito muito legal. Ela retorna e tal, não sei o que, consegue, faz um ardil, consegue voltar, ajudam ela. Aí depois ela tem que, os mortos já seguem ela tem que mandar alguém no lugar dela, porque ela foi para lá andando, depois ela não morreu de fato, ela foi, porque ela quis desafiar todo mundo lá, a irmã dela que ficava lá no mundo dos mortos, né? Então aí ela tinha que mandar alguém no lugar, aí ela não queria, aí por acaso ela vai na casa dela, encontra o marido dela festejando e descobriu assim, caraca, meu marido está festejando, eu estou lá no mundo dos mortos, ele aqui nem se incomodando. Aí ele falou assim, tá bom, olha, leve esse daqui no meu lugar. Ele levou o marido dela. Muito engraçado isso. Então, é um mito muito legal, né? Do Kurungun, de Ishtar, tá certo? Mas então, eu só citei isso aqui porque é um mito do Levante, descreve o pós-vida, aqui tá, isso aqui certamente foi referência para os judeus, porque todo mundo conhecia esses mitos lá de Ishtar, né? Gente, depois de eu ter gravado o vídeo publicado, eu lembrei que eu esqueci de fazer uma citação também importante de um mito lá da região, um mito que fez, um mito de teologia herdada, né, que foi usada pelo cristianismo, né, que é da parte romana não, da parte grega, né, da religião grega, que o cristianismo se apropriou diversas vezes através da escolástica e de outros, né? Mas não vou cair no galho aqui, vou falar do mito que eu esqueci, já estou sendo prolixo. É o mito de Sísifo, muito interessante. Eu vou aqui contar a história de 2 mitos gregos, em outros vídeos vai ser o mito de Prometeus, que eu gosto muito, e o mito de Sísifo também, que eu gosto muito. O mito de Sísifo me lembra muito as histórias de Yorubá, né, que eles enganam os deuses, enganam os personagens, né, tem o mito de Sísifo, né, que é? No mito de Sísifo engana a morte, né, ele vai para o mundo dos mortos, está condenado, e depois ele dá um jeito lá de enganar e voltar dos mundos dos mortos para a vida. Ou seja, ele vai dos mundos dos mortos e retorna, assim como o Ishtar fez. Só que ele retorna muito melhor. Porque Ishtar voltou a estar prejudicado e ele não. Ele conseguiu dar um jeito lá, passou uma lábia lá na divindade lá da morte e voltou. Então Sísifo volta do mundo dos mortos normais. Então o mundo dos mortos era um mundo sem sofrimento. Então não havia essa referência, inclusive, quando eu falo do Hades, né? Não tem essa referência, é uma coisa que você tem, ele inclusive voltava, né? E a grande questão aí dessa volta do mundo dos mortos, né, que a gente deve entender em relação à punição é que o que é raro é você ir ao mundo dos mortos e voltar, você pleno, né? Porque o que as religiões dizem é que você vai para o mundo dos mortos, quando você volta numa outra vida, sem a referência daquela vida que você está. Então, o que tem de extraordinário, o que tem de diferente nessas histórias é você conseguir, você mesmo ainda nessa sua existência, você ir e voltar, ainda com a consciência, né? Porque ir e voltar como outra pessoa, já esquecido o que aconteceu, isso é o normal para ela, tá certo? Então, não deixem de ir. Então, eu tenho esse mito de Sísifo. E, aproveitando, eu já estou fazendo esse remendo aqui, eu peguei aqui o meu Hamlet, né? E aí eu lembrei que ato 3, cena 2, né, onde está Hamlet discutindo com Ofélia, e que tem justamente a descrição do que ele disse aqui no momento que foi muito pequenininho, né? Que é um diálogo que está comentando sobre isso, né, sobre você sofrer nessa vida sem saber o que vai acontecer no outro mundo, o que será melhor, eu ficar aqui sofrendo, ou então eu morrer e ir para o mundo do pós-vida, né? Aí tem essa reflexão aqui, né, que ele diz assim rapidamente, né? Que acabou virando aquela frase muito mais bonita no Star Trek, né? Então, no Hamlet tem assim, quem levaria fardos, gemendo e suando sobre a vida fatigante, se o receio de alguma coisa após a morte, esta região desconhecida, cujas raias jamais visitante algum atravessou de volta, não nos pusesse atônita a resolução, nem nos fizesse tolerar os nossos males, tá certo? Então essa é a referência de Hamlet que eu citei, né? E que no Star Trek lá, né, da 4, né, virou uma frase muito mais bonita, né? O futuro é uma terra desconhecida, tá certo? Bom, beleza, era isso que eu queria fazer nesse remendo aqui. E o pós-vida não é inferno, né? Então, finalizando essa referência, olha só, para vocês que estão preocupados. Número 1, evidência número 1, nós estamos aqui no tribunal do inferno.
Não tem na Bíblia. Esqueçam. Isso não existe. Aí você diz assim, mas de onde apareceu isso? Pois é, agora vamos contar. De onde apareceu o inferno, né? Aí vocês julguem se vocês precisam ou não ficar preocupados com ele, né? Eu vou dar informações, vocês vão fazer um julgamento aí. Depois eu posso dar até a minha opinião. Então, o inferno é basicamente uma invenção da Idade Média, em torno do século VIII, a partir do século VIII, entre o século VIII e XII. Eles inventaram o inferno. Inventaram o destino do sofrimento das almas. E quem fez isso? O pessoal da patrística que fez, né, a autoproclamada ortodoxia católica. Principalmente Agostinho, o Agostinho de Hipona, que era uma pessoa perturbada. Eu assim, me sanco, é porque não tinha uma organização lá. Mas, cara, eu jamais deixaria Agostinho de Hipona definir uma linha de teologia. Uma pessoa perturbada, a vida perturbada, ele queria se justificar da vida dele. E aí inventou essas coisas de inferno, de punição, não sei o quê. Sabe, se vocês procurarem a referência, vão descobrir que é isso, é muito vago. Aí sai um outro cara falando. Aí eles criaram uma teologia infernal para isso, né? Junto com o pecado. Essa foi uma invenção lá do século VIII, cara. Muito interessante, né? Aí apareceu o pecado, se você peca, você é condenado, você vai para o inferno. Então, ele gerou essa coisa da teologia infernal, que eu não vou explicar aqui, porque é uma outra explicação muito interessante, mas não cabe aqui no tempo que eu quero fazer isso aqui. Então gerou a teologia infernal. Então o inferno foi criado da cabeça de uns homens que definiram, sem nenhuma base, que não está no cânone. Aí eles inventaram definições. Aí depois que o cara inventa, como é que eles fazem? É um processo muito legal dos exegetas, né? Eles vão aqui, não, está escrito aqui essa palavra, aí eles começam a criar ponteiros aqui dentro, uma palavrinha, uma frase, aí eles inventam isso aqui. Mas o fato é que todo mundo que conhece minimamente isso aqui sabe que não tem nada dentro aqui, não tem, nada aqui descreve o inferno. Nada na cultura judaica, nada na cultura do Levante, nada na região da Babilônia, nada dos sumérios, acádios, essênios, nada ali tinha inferno, nada, não tinha inferno do jeito que era. Aí eles inventaram isso, cabeça deles, botaram a assustar. Aí o que aconteceu? Além dessa invenção deles criaram, aí surgiu, como eu falei no início, agora vocês vão entender, surgiu quem? Vult, ficção. Então você tem uma enorme literatura ficcional que corre em paralelo com isso aqui, mas aí o pessoal da igreja, os católicos, os padres, não, porque é o inferno. Aí eles se apoiam nisso, porque essa teologia infernal é conveniente a eles, né? E para explicar isso, eu teria que explicar a questão do Apocalipse, porque eles inventaram o diabo lá e não dá tempo aqui. Não dá tempo a gente falar sobre o diabo e o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, mas isso é uma coisa interessante. Aí eles se apoiam, eu vou dizer o seguinte, eles não são inocentes, eles se apoiam nisso, dizendo sim, tem inferno, mas eu vou falar para vocês, não está aqui, não está ali no Numeliche, né? Aqui, não está aqui no Numeliche, o Numeliche não está aqui, não está aqui no Hipócrita do Gilgamesh, não está aqui no Próclo, né? Que são as coisas dos gregos, né? Do Platão, então, até porque essa definição do inferno foi antes da escolástica, né? Que definiu, que trouxe essa parte aqui do Próclo, né? Que o Próclo descreveu, trouxe a parte de Platão, né? Para o catolicismo, a escolástica foi que fez isso, né? Essa questão do inferno, do diabo, está ali no âmbito da patrística ainda, né? Então não tirar na cabeça. Então surgiu aí, apoiando essa coisa, essa maluquice aí que Agostinho. De novo, tem umas pessoas perturbadas que estão definindo teologia. Lutero era uma pessoa perturbada, completamente perturbada, uma mente completamente maluca, entendeu? O Agostinho de Hipona era outra pessoa perturbada, já estou falando pela terceira vez, né? Eles definiram isso. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que surgiu uma ficção em torno do inferno. E os católicos adoraram. Opa, a ficção começou a retroalimentar a teologia. Então, por exemplo, existe uma frase muito interessante, o pessoal diz, muito conveniente, que eles falam que o diabo, a maior força, o maior mérito do diabo é dizer para as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Isso é uma frase teológica? Não, isso foi a frase do romancista ficcional francês, Charles, qualquer coisa, eu esqueci o nome dele agora, né? O nome francês, né? Ele inventou isso, essa frase, então essa frase está num livro de ficção, ele inventou essa coisa. Ele inventou isso, aí os católicos rapidamente, vamos usar essa frase aqui. Não está em lugar nenhum essa coisa de seja o rei da enganação, até porque o diabo que está na Bíblia, não vou falar diabo nesse vídeo.
é o Satã, e o Satã é outra coisa, ele faz parte da corte angelical. Eu já falei sobre vídeo sobre o diabo aqui, né? Mas então não quero comentar isso agora. Aí você fala assim, nossa senhora. Aí tem a parte do Dante, o Alighieri, a Divina Comédia. Aí ele inventou aquele inferno de várias camadas, não sei o quê. Aquilo é ficção, gente. O cara fez um livro de romance contando a história. Aí inventou um formato diferente. Aquilo virou referência, cara. A mesma coisa o diabo, do Lúcifer, que começou a contar a historinha, que o diabo é isso, o Lúcifer faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Cara, gerou. Então existe um espantalho, que é essa literatura ficcional sobre o diabo que virou Lúcifer na Idade Média, e tudo isso foi na Idade Média, tudo isso na Idade Média, que virou Lúcifer, e o diabo que virou, perdão, o inferno que virou esse lugar de expiação. Então, para eu não ficar batendo no mesmo ponto, vou encerrar aqui e dizer o seguinte. Então, com relação a isso, eu expliquei lá, né, que com relação a isso, que dizer o seguinte, baseado nessas informações todas, eu diria para você o seguinte, cara, o inferno, para você ser cristão, você acreditar no inferno, você tem que fazer muita força mesmo. Você tem que fazer assim, ó, você tem que tampar aqui os olhos e não ver nada, porque é evidente que não existe. Então, o que eu estou dizendo assim, se você é de Fá, de Candomblé, fique tranquilo. Esse negócio de inferno é uma invenção. Não é assim. Foi convenientemente alterado dessa maneira. Então, tire da sua cabeça que você corre algum risco para o inferno. Você pode correr risco para outras hipóteses. Então, as outras religiões têm teorias, né, melhores para você considerar como deve ser o seu comportamento, o que vai acontecer com você quando depois que você morrer. Aquela parte da terra desconhecida. Então, tem outras religiões, inclusive Fá, que dão para você uma visão melhor. Né? Essa é a parte que me interessa de Fá, né? Porque a visão que Fá trouxe disso, e tudo que eu vejo nos versos, né? Eu vou fazer um vídeo só para falar de um verso maravilhoso que eu achei, mostra uma coisa muito mais coerente, muito mais decente. Então, assim, essa parte do inferno é ruim, é bobo, é ingênuo, é teologia para jumentos, tá certo, né? Então, não se preocupe com ela, ok? Espero que tenha sido útil esse vídeo rápido, né? Mas eu acho que deve aliviar o coração de vocês, tá bom? Abraço a todos, até o próximo.